No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a ética. Atualmente eu tô com um grupo de estudos sobre a ética da psicanálise, e para a gente conhecer um pouco, entender o que é a ética da psicanálise, a gente precisa fazer um retorno à ética ao longo da história, né? Lacan, no seminário, né, no seminário 7, que é a ética da psicanálise, ele faz um retorno não só a Freud, mas ele vai fazer um retorno à história da humanidade, lá na Grécia, sobre como os gregos, os filósofos, eles entendiam qual era a discussão em torno da ética naquele período, né? E assim ele também, e aí ele vai focar em alguns filósofos especificamente. Ele vai falar sobre Kant, vai falar sobre Alexandre, sobre Aristóteles, vai falar sobre Heidegger, Hegel, né, que já são mais contemporâneos, mas o filósofo que eu quero chamar a atenção hoje, que ele fala um pouco sobre a ética de Aristóteles, né, quando ele vai, quando ele menciona a ética a Nicômaco, se eu não me engano é esse o título da obra. E aí Aristóteles, ele foi o grande sistematizador da filosofia, né? Ele conseguiu resolver aquele conflito que existia entre Parmênides e Heráclito, né? Quando Heráclito fala, porque dessa sistematização, né? Antes de Sócrates, na verdade, os filósofos eles estavam interessados, né, a conhecer a origem do mundo, né? Eles faziam perguntas a respeito das substâncias, a respeito das coisas, né? E com Sócrates, a filosofia ela se debruça sobre o homem, né? Sobre as questões humanas. E quando lá nos pré-socráticos, né, Parmênides e Heráclito, quando existe uma dualidade entre o pensamento de Heráclito, que falava que não existia uma essência, que nada permanecia o mesmo, qual era o paradigma real, era a eterna mudança, né? Quando ele fala lá que uma pessoa não entra no rio duas vezes, porque na segunda vez que ela entra, ela já é uma pessoa diferente e a água do rio já está diferente também. E aí Parmênides, ele fala justamente dessa essência, né? Que o que permanece realmente são a essência das coisas, né? Nada, as coisas não mudam. O princípio não seria o movimento como para Heráclito era. E Aristóteles, como ele foi um sistematizador, né? Ele junto com Sócrates e Platão, na verdade ele foi até discípulo de Platão, e foi o mestre de Alexandre, que mais tarde se tornaria, né, o Alexandre o Grande. Ele foi o grande sistematizador da filosofia, e ele resolveu essa contenda, essa dualidade, falando sobre, usando a tese que ele tem sobre a essência, potência e ato, né? Mas uma coisa interessante que eu queria focar aqui é justamente a ideia da ética para Aristóteles, né? Então, a ética para Aristóteles é uma ética do hábito, né? Das virtudes. E o que é a virtude para Aristóteles? A virtude para Aristóteles é a grande arte de viver, né? De você lidar consigo mesmo, né? Então, virtude para Aristóteles tem que ver, está relacionado com a justa medida, quando você fica no caminho do meio. E a justa medida aqui seria, aí ele vai colocar, né, vários conceitos. Ele vai falar um pouco sobre a coragem, sobre a temperança, sobre a transcendência, né, que são as virtudes. E ele vai falar que o vício é justamente os polos, né? O que não está na justa medida. Então, de repente, na transcendência ou na liberalidade, o vício seria
o egoísmo de um lado, né? O egoísmo de um lado e o altruísmo o altruísmo extremo de outro lado, né? Então, na coragem seria de um lado a temerariedade, né? A pessoa ser temerária, perder totalmente o medo, né? E aí se expor demais ao perigo, diante de uma suposta coragem. E no 8, né? Digamos assim, no 80 e o 8 seria o medo em excesso, né? No que se refere à coragem. Então a coragem, ela justamente seria a virtude, ela seria a justa medida entre essa pessoa ser temerária, não ter medo de nada, e esse que tem medo de tudo. Então, a virtude é justamente a arte de viver, de você entender quem você é. E os hábitos, a virtude, ela só se concretiza em ato, né? Então, ele fala assim, que assim como o peixe foi feito para nadar, os pássaros foram feitos para voar, o homem foi feito para pensar. Então, essa é a essência do homem, né? Então, ele fala sobre essa coisa que permanece, que é que é uma herança do Parmênides, né? Então, o que permanece é que o homem ele foi feito para pensar. Porém, ele só vai ser um pensador se ele se colocar em ato, né? Como um ser pensante. Então, ele só vai ter virtude com o hábito. Então, a virtude, ela se presentifica na existência. Então, enquanto Sócrates acreditava que a essência precede a existência, né? Que aí Sócrates vai falar dessa divisão entre o mundo das ideias e o mundo material, né? E para Aristóteles não é assim. Para Aristóteles, você só é virtuoso se você pratica a virtude. Para você praticar a virtude, você não precisa ter o dom da virtude. A virtude ela acontece quando você a pratica, né? Quando você vai fazendo aquilo todos os dias. Então, por isso que o hábito para Aristóteles ele é muito importante, né? O hábito faz com que você seja uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, né? Então, as escolhas que você faz, que você vai fazendo ao longo da sua vida. Então, se eu escolho ser justa, se eu escolho não mentir, e se eu vou agindo dessa maneira, então eu vou me tornando uma pessoa virtuosa nesse sentido, né? A justiça para Aristóteles já é justamente a arte de conviver com as pessoas, né? Eu estava ouvindo num outro canal, o canal da Escola de Filosofia, que é bem interessante, ele fala justamente disso, que a justiça na verdade, a arte de conviver com os outros, né? Então, você transcende a virtude, que é a arte de viver, você com você mesmo e você na polis, né? E aí você vai desenvolver a arte de conviver, né? Que é um desafio conviver com as outras pessoas. Mas é importante para Aristóteles, né? Então, essa coisa da polis, da política, a política ela tem relação com a polis. O que é a polis? É a cidade, né? Hoje a gente vê o desenvolvimento do indivíduo, do individualismo, né? Lembrando aqui até daquele conceito lá do Luiz Cláudio Figueiredo, né? Da subjetividade privatizada. Então, ao mesmo tempo que você se considera, nós seres, né? Nós somos totalmente despossuídos desse sentimento de comunidade, de sociedade, de compartilhamento com os outros, mas ao mesmo tempo a gente vive numa subjetividade totalmente privatizada, no sentido de que a gente se sente diferente dos outros. Estamos deslocados realmente dessa polis, desse convívio com os outros, estamos mais isolados, ao mesmo tempo que nós queremos ser vistos como seres diferentes, nós também queremos viver, nós queremos que as pessoas nos aceitem, né? E isso gera muito adoecimento, isso gera muito mal-estar, mal-estar na civilização. Então, na verdade, o grande desafio é a gente desenvolver as habilidades sociais, né? Lembrando que no Fórum Econômico Mundial, eu não me lembro em que ano foi isso, eles estavam debatendo quais eram as profissões do futuro, né? E as profissões do futuro, daqui a 10 anos,
15 anos, ou até menos. Não são essas profissões que visam o desenvolvimento tecnológico e científico, porque, por exemplo, eles falaram lá que até a cirurgia, que advogados, professores, muito provavelmente essas profissões elas iriam cair em desuso, elas iriam acabar, porque ficariam a cargo de, muitas vezes, no caso por exemplo, de uma cirurgia, a cargo da inteligência artificial, no desenvolvimento da robótica, né? Então, os profissionais do futuro, estão relacionados àquelas pessoas que têm a capacidade de liderança, de comunicação, de lidar com o conflito, né? De saber conviver com os outros. Então, muito provavelmente a gente vai chegar que aí tem a ver um pouco com esse processo dialético, né? E a dialética não significa dizer que é um desenvolvimento, que é uma evolução, né? A dialética, ela mostra que muitas vezes existe um retorno, na verdade, né? Então, pelo que eu percebo, está havendo agora um retorno, né? Desse sentimento de você ser o mais importante, né? Dessa subjetividade privatizada para um desenvolvimento, para um ser que precisa estar com os outros, que precisa realmente desenvolver as habilidades sociais, as habilidades socioemocionais, porque é em sociedade que a gente vai melhorando o nosso QE, o nosso quociente emocional.